Olá, como você está vendo aí, meu nome é Nayara e eu quero convidar você para fazer algo bem especial esse ano de 2025. Vamos ler a Bíblia toda em um ano? Então eu separei aqui para a gente começar por Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3. Como o tempo aqui é muito curto, talvez eu tenha que separar os capítulos, mas ainda hoje, no dia 1º, nós vamos ler. É uma leitura que no máximo dura 15 minutos, mas que eu tenho certeza que vai agregar grandes coisas na sua vida e na minha. Vamos começar? A minha é a Almeida Revista e Corrigida. Escolhe a sua aí que você mais gosta e mesmo que você não consiga ler agora comigo, separa um tempinho. Todos os dias, uma leitura curta de apenas 15 minutinhos vai abençoar a sua vida. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a extensão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde da manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E Deus disse: produza a terra erva verde, erva de que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, muito bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim o foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E Deus disse: produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda árvore de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E Deus disse: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e a dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus disse: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, serve-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a árvore dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim o foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No versículo 18 agora. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estarão nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonham. Vamos para o capítulo 3, no próximo vídeo. Vamos lá, no capítulo 3, falar sobre a tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: respondeu-me a serpente e me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu vento andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore. Forte, né? E o que mais interessante é que até hoje nos escondemos de Deus por causa do nosso pecado, dos arrependimentos, das culpas que nós carregamos. Porque se tivéssemos arrependimento no nosso coração, nós já teríamos voltado para Ele. Mas devido às amarguras da vida, as tristezas, os problemas que nós vivemos todos os dias, nós nos escondemos de Deus, da sua presença. Conforme formos lendo, nós vamos ver muitos casos assim, de pessoas fugindo da presença de Deus. Moisés deu muitas desculpas para Deus para não seguir o chamado que Deus estava dando a ele. As pessoas mandavam Moisés ir na frente: vai você, Moisés, porque nós temos medo. Não tenha medo de Deus, da presença dEle. Busca Ele, se encontre com Ele, deseja Ele, tenha intimidade com Ele. É o meu objetivo em 2025. Alcançar a intimidade profunda e plena com Ele. Chega de água nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, nos ombros. Está na hora de mergulharmos profundamente na presença de Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Eu espero você aqui amanhã.